Olá pessoal, hoje eu vou ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A nossa ressurreição. Se a nossa mensagem, que é Cristo foi ressuscitado, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, neste caso, estaremos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, né? Quer dizer que se a gente não acreditar na ressurreição de Cristo, a gente somos as pessoas mais infelizes do mundo, porque morrendo, morreremos. Então não temos um plano de vida eterna, não temos nada além dessa vida. Então é uma vida muito ruim. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarmos unidos com Adão, todos morrem, assim também por estar unido por Cristo, todos são ressuscitados. Eu vou aqui em Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom a favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. É muito difícil hoje para as pessoas, têm dificuldade de entender a graça de Deus, o significado da graça. Cristo pagou todos os nossos pecados, porque o pecado entrou por Adão, pela desobediência de Adão, e isso foi propagando até os dias de hoje e provavelmente ainda vai ser levado por muitas pessoas pela frente. Por conta também que as pessoas não param para entender a graça de Deus. É complicado se você não estudar, se você não se informar. Hoje a gente tem a Bíblia que está há mais ou menos 1800 anos na mão da gente, e a gente não tem interesse em estudar as Escrituras. E as Escrituras, elas fazem muito sentido, por isso que quem estuda as Escrituras consegue entender na ressurreição de Cristo. Por quê? Ele é o Criador do mundo, então ele tem o poder sobre a morte e sobre a ressurreição. E se ele ressuscitou, Deus ressuscitou Cristo, ele ressuscita qualquer um agora, porque foi feita uma ligação entre Jesus e Deus e entre nós, homens aqui na terra. Então a gente precisa entender a graça. Por que as pessoas não entendem a graça de Deus? Porque elas não praticam a graça. Aqui na terra ninguém faz nada de graça. Tudo tem interesse, tudo é através de barganha. Tudo é através da religiosidade, tudo é através de algo, de algum interesse. Se uma pessoa encosta perto da gente e ajuda, a gente já fica meio... Por que essa pessoa me ajudou? Por que essa pessoa... O que será que ela está querendo? A gente não tem um coração bom. Por isso que é necessário a gente entender as mensagens de Jesus nos evangelhos, para que a gente comece a entender os planos de Deus, que é que a gente crê na ressurreição de Cristo, porque ele pagou todos os seus pecados e os meus pecados.
A gente só precisa crer. Não existe barganha nenhuma, porque foi feito o sacrifício antes da fundação do mundo. Então a gente só precisa crer. Em qualquer outro lugar que você for, você vai precisar fazer algo para depois obter aquilo. Já no Evangelho, já foi tudo feito, o sacrifício foi feito. Você só precisa crer e começar a ser uma pessoa de bem, uma pessoa instruída, uma pessoa que ajuda o próximo. Porque a gente depende, para entrar no reino de Deus, a gente depende de cuidar um do outro aqui na terra, porque o fardo aqui na terra é pesado para o homem. O fardo aqui na terra é complicado se a gente não puder ajudar um ou outro, aliviar o sacrifício do outro. Amar o próximo. Amar o próximo não está só em carinho, é em respeitar, é ser justo, é ter compaixão, é ter empatia. É tudo isso. Por isso que a gente não entende a graça de Deus. Tem pessoas que desconfiam. Deus morreu pela gente. Jesus morreu pela gente. Como assim? A gente tem que fazer o quê? A gente não precisa fazer nada. Só precisa crer. Só precisa estudar o Evangelho. A gente só precisa estudar e se informar. Porque as cartas estão todos os dias aqui presentes nas nossas mãos. A gente tem a graça todo dia. E a gente muitas vezes nem agradece. A mensagem é essa hoje sobre ressurreição. Esse é o símbolo que a gente tem que entender na Páscoa. É a ressurreição de Cristo.